vamos para os Estados Unidos, então, juntos, conversar com o próprio Samuel Puncher, que trouxe essa informação para a gente no finalzinho do Acorda Metrópolis de ontem, de que foi o Washington que chamou o presidente Lula, que chamou o Brasil para essa reunião. Ô Sam, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. A gente teve que mudar um pouquinho o Acorda por causa dessa quinta fase da Operação Compliance Zero, que a gente volta a falar sobre ela daqui a pouquinho, mas vamos falar sobre esse outro grande assunto de hoje, que é, finalmente, a agenda do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Exatamente, Natália André. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Acorda Metrópolis. Pois é, prioridade total para essa notícia urgente, né, da operação contra o senador Ciro Nogueira. Mas aqui o dia também começa a esquentar num outro assunto que também vai chamar muita atenção hoje, que é o encontro entre Donald Trump e Lula. Esse encontro que está marcado para o meio-dia no horário do Brasil, 11 horas aqui no horário de Washington. Então, o presidente Lula chegou aqui a Washington, já era bem tarde, já era umas 10h50 quando ele chegou na residência do embaixador, que é onde ele está. E essa passagem do Lula aqui pelos Estados Unidos vai ser meio relâmpago, tá? Ele deve ir embora hoje ainda, então ele se encontra com o Trump, almoça com ele, volta para a residência da embaixada para uma coletiva de imprensa que deve acontecer, não é certeza, mas é provável que aconteça. E em seguida ele já volta para o Brasil. Então é uma passagem bem rápida por aqui. E como você falou, Natália André, foi perfeito. Tudo aqui foi de forma muito relâmpago. Para você ter uma ideia, até ontem, no início da noite, até a questão de credenciamento para acompanhar essa reunião estava pendente, porque foi tudo feito muito em cima da hora. A gente viu uma correria muito grande dos assessores, mesmo falando com o pessoal que cuida da comunicação da Casa Branca, eles também ali meio não tendo as informações ainda. Então foi realmente muito corrido para todo mundo. Foi um chamado do presidente Donald Trump, até onde a gente apurou, outros veículos também têm a mesma apuração. E o presidente Lula veio para cá e agora a expectativa é para o que vai acontecer. Como você falou, a gente vai acompanhar ao vivo tudo lá de dentro da Casa Branca e mostrar tudo também com tradução simultânea aqui no Metrópolis. Natália. Recorda pra gente os horários, então, de tudo e também, claro, né, se o presidente Lula vai fazer essa fala mesmo depois. Você já deu uma resumida, mas pode reforçar essas informações, horários, né, e esses compromissos. Você disse, vai ser uma passagem relâmpago, mas a gente vai ter uma fala dos presidentes depois, ou do próprio presidente Lula, já tem essa confirmação? Então, a agenda do presidente Trump foi divulgada ontem à noite, né? E nessa agenda que a gente está se baseando. A agenda prevê a chegada do presidente Lula ao meio-dia, sempre horário de Brasília aqui, tá? Ao meio-dia. Meio-dia e 15, o presidente Lula ele vai estar no Salão Oval com o presidente Trump. Nesse momento, lá na agenda da Casa Branca, está escrito White House Press Pool. Isso significa o quê? Que o pool de imprensa da Casa Branca vai estar presente, então vai ter transmissão nesse momento. Então a gente vai ter alguns minutos ali, ou talvez mais, né? O presidente Trump gosta de estender essa abertura aos jornalistas, né? A gente vai ter esse momento dos jornalistas no Salão Oval com Trump e Lula. Depois a reunião fica fechada, tem um almoço, então esse almoço está previsto lá na agenda para meio-dia e 45, no horário de Brasília, deve atrasar provavelmente, e aí o presidente Trump tem a agenda aberta até as 4 da tarde. 4 da tarde é o próximo evento do presidente Trump. Não quer dizer que o Lula vai ficar na Casa Branca até as 4 da tarde, mas esse é o espaço de tempo que o presidente Trump tem. Então, acho que vai depender um pouco de como vão ser essas conversas também, né, Natália? A gente está muito curioso sobre o que vai ser discutido, como vai ser discutido, quais vão ser os temas. Então, essa é a agenda prevista por enquanto e é nela que a gente está se baseando. Pode mudar, mas o que a gente tem certeza é que vamos ver em algum momento Trump e Lula juntos no Salão Oval e respondendo perguntas dos jornalistas, provavelmente. E essas são imagens históricas, né? Sempre. E simbólicas também, né? Esses encontros servem muito também para a política mundial como simbologias. E sempre que tem ainda mais dois presidentes que falam, né, muitas vezes fora do script, fora do que as diplomacias por trás deles escrevem, estudam, são dois presidentes muito espontâneos. Principalmente o presidente Trump no ambiente dele, né? Então, se tiver mesmo essa participação, já tem esse registro, essa confirmação.
a gente vai certamente ver falas curiosas, como sempre vem aí dos dois, mas por estar na sua própria casa, o presidente Donald Trump deve falar um pouco mais do que o presidente Lula, pelo menos nesse ponto. Ô Sam, da parte do Brasil, a gente já tem algumas informações sobre a comitiva, né? Tem o ministro da Fazenda que foi, é claro, o ministro das Relações Exteriores, também o ministro do Comércio, que antes, no ano passado, tinha ali a atuação de Geraldo Alckmin, o vice-presidente do presidente Lula, agora, com toda a renovação ali, é uma outra pessoa, enfim, e também diretor-geral da Polícia Federal, o que indica algumas pautas que devem ser tratadas pelos dois presidentes. E do lado também da Casa Branca, Sam, ontem você trouxe já alguns nomes que devem estar participando dessa agenda, mas teve alguma atualização? O principal ponto de destaque é uma ausência, porque o Marco Rubio, secretário de Estado, não vai estar nessa agenda, porque ele está no Vaticano. Ele está se encontrando hoje com o Papa Leão XIV, então ele não vai estar aqui. O J.D. Vance, que é o vice-presidente, é uma pessoa provável de estar ali. A gente não tem certeza. O secretário de Tesouro, que é o Scott Bessent, também é uma pessoa que foi ventilada como fazendo parte da comitiva do lado americano, e a dúvida é quem vai ser ali a contraparte do Andrei Rodrigues, porque ele é, né, o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil. Ele é diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, mas a gente não sabe se, por exemplo, alguém do FBI ou alguém do Departamento de Justiça vai participar. A gente não tem essa informação ainda, mas vai ser muito interessante de ver como isso vai ser abordado. E você está falando aí dos ministros, né, que vão participar, também é um ponto de destaque, né? Porque se essa reunião fosse na data inicial, sem a guerra do Irã, a gente veria Haddad, a gente veria o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, né? E agora são outros ministros, né? Porque o pessoal teve que se descompatibilizar para, enfim, ser candidato. Por exemplo, Fernando Haddad vai ser candidato a governador de São Paulo. Então tem aí essas pessoas que não são tão conhecidas do grande público, por exemplo, o Durigan, que é o atual ministro da Fazenda, né? Não é uma pessoa tão conhecida quanto o Haddad, mas a pauta permanece e a pauta é importante, né? Então ver o que vai sair de efetivo desse encontro, acho que também vai ser muito importante da gente ficar em cima também, Natália. Perfeito. E Sam, para me despedir, te liberar aí para o seu longo trabalho hoje, fala pra gente de onde você fala exatamente com a gente agora. Eu tô aqui em Washington, não tô muito longe da Casa Branca, eu tô a uns 500 metros de uma das entradas da Casa Branca. Tô meio estrategicamente posicionado aqui porque, como eu falei, a gente vai ter uma transmissão ao vivo hoje desse encontro, então eu vou para lá. E aí tem que entrar, tem toda uma questão de passar por segurança e tal, tem que chegar um pouco com antecedência ali, mas o que importa é a gente ter as imagens desse encontro aí de todos os ângulos possíveis. Então eu tô aqui no centro de Washington, devo ir para lá daqui a pouco, e a gente segue nessa cobertura aí ao longo dessa manhã e comecinho da tarde na programação do Metrópolis. Perfeito, estaremos juntos, Samuel Pancher, eu, você e a nossa audiência muitíssimo qualificada para falar tudo sobre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, os dois se encontrando aí em Washington, onde o Samuel Pancher já está muito bem posicionado. Valeu, Sam, até daqui a pouco. E a gente